Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal O Bom Combate. Aqui eu falo sobre tecnologia, falo sobre a palavra de Deus e falo um pouco de política. Hoje estaremos meditando sobre um capítulo da Bíblia e estarei aqui para falar sobre uma coisa que é muito importante, é a coisa que é mais importante na sua vida. E isso que eu vou falar, muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Então, eu gosto muito desse assunto porque é o assunto mais importante de nossas vidas. E estarei aqui falando sobre uma grande viagem. E a melhor e maior viagem que você poderia fazer nessa sua vida. Você está preparado para a grande viagem da sua vida? Uma pergunta que eu deixo para você. Que viagem é essa? A gente sabe que todos nós, em algum momento na nossa vida, estaremos passando dessa vida para uma outra vida. E a Bíblia, ela tem muitos versículos, capítulos que falam sobre a morte. E a Bíblia fala de uma forma tão diferente sobre a morte, que muitas vezes a gente que vai conhecendo a Bíblia durante as nossas vidas, a gente vê que muitas pessoas que não entendem o que é a morte, não entendem que a morte talvez seja a principal coisa que você vai ter na sua vida. E se eu tivesse que dar um conselho para você, eu daria um conselho em relação à sua morte. Você está preparado para o grande dia da sua morte? Que será um dia da sua maior viagem e da sua viagem mais, como se fosse uma viagem mais louca que um ser humano pode ter. Na realidade, a Bíblia nos diz que existe dois pontos, existe um ponto de partida e 2 pontos de chegada. Quando você é acometido da morte, você só pode ter 2 pontos que você pode viajar. São 2 destinos completamente diferentes e um não tem nada a ver com o outro. Os destinos são ou o céu ou o inferno. Então, nesse momento, eu sei que você, de repente, está pensando, realmente uma palavra, essa palavra que o Tarcísio está falando ali é uma palavra muito pesada. E realmente é. Na realidade, o meu intuito aqui é para você entender que em algum momento na sua vida você vai ter que prestar conta de tudo, de todas as coisas que você viveu. Saiba que terá um dia nessa sua vida que você partirá. O tema de hoje, ele fala sobre o grande dia da sua vida. Primeiro, eu vou te falar sobre a morte eterna ou a vida eterna, que são os 2 caminhos diferentes que você tem para prosseguir na sua vida. A morte em vida. A palavra de Deus em Gênesis 2:17 diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. E esta é uma morte em vida que tiveram Adão e Eva. Eles foram as primeiras pessoas que experimentaram a morte em vida, quando eles comeram da árvore do bem e do mal. A Bíblia diz que eles, automaticamente, ao comer, o espírito deles, na realidade, entrou numa dimensão de morte. O que o pecado natural nos faz? Por quê?
Porque ao entrarem nesse ambiente, nessa dimensão de poder ofender a Deus, porque o pecado, na realidade, ele é a capacidade que o ser humano tem de ofender a Deus diretamente quando ele peca. Vamos para Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, o que está se dizendo? Que a partir do momento que você vive em pecado, você na realidade está morto. E o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, pode te trazer a vida, e não só a vida. Não só você passar da morte para a vida, você obter o dom da vida eterna. Deus te dá esse dom de poder conquistar em vida, na terra, a vida eterna, através da cruz de Cristo, do sacrifício, do reconhecimento de que Jesus realmente morreu pelos seus pecados. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. A morte eterna. O que diz Romanos 6, 23? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mesmo versículo. Então, quando a gente entende que existe uma morte eterna, são as pessoas que não, em vida, não receberão esse dom por vontade própria. Em João 11, 25 a 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, a crença em Cristo como o seu único e suficiente Salvador vai te dar a vida eterna. E aqueles que não crerem, terão a morte eterna. A vida eterna na morte eterna. Vamos em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse texto fala sobre a vida eterna. Quem está morto em seus delitos e pecado, pode obter a vida nessa morte que você está espiritual. Crendo em Jesus Cristo, Filho unigênito, que todo que nele crê e receba, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Então, faça a sua vida valer a pena. A vida terrena é só uma parte pequena da eternidade. Uma vez eu vi uma peça em que um homem pegava uma corda e ele estendia aquela corda por todo o trajeto do palco que ele se encontrava. E aquele trajeto ali tinha 10 centímetros, uma fita vermelha amarrada. E o outro trajeto todo, ela saía do palco, ia para dentro da parte do camarim e ninguém conseguia ver o final daquela corda. E aquele homem falou: sabe o que é isso aqui? Esse espaço de corda que tem aqui são 10 centímetros que corresponde à sua vida terrena. E daqui em diante, até o final dessa corda, é a sua vida eterna. Você está dentro desses 10 centímetros de vida, tendo atitudes que vai fazer você perder toda a posteridade daquela vida que você terá eterna. Você poderá ter a sua vida eterna com Deus ou terá a sua vida eterna no inferno, totalmente afastado de Deus. Totalmente afastado de Deus. Nela você terá a oportunidade de, nessa vida, você
tem a oportunidade de devolver a Deus por atos de caridade, de amor ao próximo, e não só disso, de reconhecimento, de caráter cristão, porque se você for modificado por Deus, você terá, dentro da sociedade em que você vive, uma relevância como ser humano. Se você não tiver, é porque você realmente não foi atingido pela graça de Deus. A tão maravilhosa salvação que Ele te reservou. E por meio de morte, de cruz. Quando Deus, o sacrifício de Cristo é um sacrifício tão grande, mas tão gigante, tão eterno, que Ele se coloca diante de Deus com todos os nossos pecados, todos os pecados das pessoas que serão atingidas pela graça. E Deus, naquele momento de cruz, Deus olha para Cristo e enxerga você. Não só você, mas toda a humanidade, todo o pecado da humanidade. E naquele momento, Deus abandona Cristo e ele morre com os nossos pecados. Por isso que quando Cristo ressuscita e ele joga os nossos pecados, ele sepulta os seus pecados. Por isso que toda vez que você pede perdão a Deus, você tem que falar em nome de Cristo. Por quê? Porque você está dizendo que não é por causa de você e nem é pelo que você faz, e sim pelo aquele sacrifício de cruz que levou e sepultou todos os seus pecados, todas as ações erradas que você fez e ainda fará na sua vida. Então a morte eterna pode ser e exatamente é a pior coisa que um ser humano pode ter em sua vida. O que eu quero deixar para você é que você entenda de uma vez por todas que você necessita de Deus. É Ele que vai trazer à tona tudo que você planejou dentro do seu coração diante de Deus, se é que tudo que você planeja está diante da vontade de Deus. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, coloque o seu coração, a sua mente aos pés de Cristo, aos pés da cruz, aos pés da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas que você pedir, crendo, será realizada, mas não são as coisas que você quer, são as coisas que você entende através do Espírito de Deus que são coisas para a sua vida. E eu tenho certeza disso, que a melhor escolha que você pode fazer é pela vida eterna. Qual é a escolha que você faz? A escolha é muito clara. Eu vou trazer para você uma pequena parábola, uma pequena história. Quando meus filhos eram pequenos, eu achei muito interessante uma certa vez que eu coloquei duas situações, duas coisas na frente de um filho meu para que ele escolhesse. Uma era uma coisa muito valiosa e outra era umas moedinhas de R$1 e alguns trocados. Tinha de um lado um produto que valia mais de R$1.000, mas quando uma criança olha para as coisas sem discernimento nenhum, ela escolhe as coisas que mais aparentemente para elas são as melhores. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Deus tem as melhores coisas para você e que você não tem nem noção do que. Muitas vezes vem escolhas na sua vida que você sempre faz igual a criança, igual ao meu filho. Você sempre vai escolher o que acha que é melhor para você. Que são as moedinhas, são os centavos da vida que muitas vezes a gente escolhe. E a escolha entre a vida eterna e a morte eterna, muitas vezes você, nesse momento tu pensa, não, mas eu prefiro viver um pouquinho mais aqui, porque eu faço isso, aquilo outro. Meu amigo, você tem que entender que a sua escolha está sendo igual à escolha de uma criança. Você não tem um pingo de discernimento do que é bom para você. Deixa Deus escolher por você. Olhe para a cruz. Deixa que essa graça, esse sacrifício tome parte da sua vida. Escolha a vida eterna.
eu quero fazer uma oração nesse momento aqui e quero pedir para que o Espírito Santo nos ajude nessa situação. Senhor, Deus e Pai, as nossas escolhas da vida, elas são carregadas, Senhor, carregadas, Pai, de escolhas que muitas vezes são escolhas que nos convêm e muitas vezes são escolhas que são para a nossa morte, as escolhas que a gente tem na vida. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua influência, o teu poder, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, Pai, venha nas nossas vidas e nos dê, Senhor, sempre visão, Pai, olhos espirituais, Pai, que a gente possa entender as melhores escolhas de vida, Pai, que a gente sempre escolha o caminho da vida eterna, Senhor, a porta que é estreita, mas que nos leva, Senhor, ao céu, Pai. Nos dê a oportunidade, Senhor, de servi-lo, de sempre estar diante de Ti, Senhor, principalmente executando a missão que nos foi colocada em vida, Senhor. Que o Senhor escolheu para as nossas vidas, o caminho que o Senhor nos deu, Senhor. Eu te peço tudo isso e te agradeço em nome de Jesus por todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, por favor, compartilhe esse vídeo. Curta no Facebook, curta no YouTube, dê o seu joinha, nos ajude a compartilhar esse vídeo, a colocar, a entregar aos seus familiares uma palavra de Deus. Se você não tem condição nesse momento de evangelizar, essa é uma forma maravilhosa de estar evangelizando. E eu te agradeço por ter ficado aqui comigo até agora. Em nome de Jesus, amém.